Olá, meu público seleto, tudo bem com vocês? O assunto de hoje vai ser o treinamento dos 6 sons. Os antigos chineses já sabiam da relação do emocional desequilibrado com os distúrbios orgânicos e as doenças. Cada elemento tem um som que gera uma frequência curativa para este par de órgãos. Na medicina chinesa, todas as doenças elas têm uma relação com um par de órgãos ou meridianos. Então, todos os órgãos, eles quando desequilibram, eles têm a ver com alguma doença. Então, no meu livro aqui de acupuntura, eu coloquei, lógico, muitas coisas relacionadas aos órgãos, mas também uma relação dos órgãos com a nossa capacidade de criar situações na vida, de evoluir e progredir. Tá? Então, se o fogo, que corresponde aos meridianos do coração e intestino delgado, inclusive aos órgãos, coração e intestino delgado, se esse elemento não for forte, não poderá atuar como um grande líder. Então, as pessoas que têm capacidade de liderança têm esses órgãos fortes, né? Coração e intestino delgado, e o meridiano também com energia plena. Se a madeira, fígado e vesícula não for forte, não poderá ter um centro espiritual forte. Então, para os antigos, a base espiritual ela fica alojada no fígado, porque o fígado é a mãe do coração. A alma etérea, celestial, fica alojada no fígado. Seria a alma yang, podemos dizer assim. Se o metal, pulmão e intestino grosso, não for forte, não conseguirá lutar contra os fantasmas. O que eles querem dizer aí são as energias perturbadoras externas. Porque o pulmão ele é mais mais ligado com a parte física. Ele lida com o meio externo através da respiração. Nas epidemias e pandemias, né, qual era o órgão que era primeiro afetado? Pulmão, né? Porque nós trocamos energia interna e externa na respiração com o meio externo. Então, se a pessoa está num meio de transporte com as janelas fechadas, um inspirando a respiração do outro, pode haver muita contaminação. Então, o pulmão ele lida com o meio externo, através do nariz, né? Porque o nariz é a exteriorização do elemento metal, pulmão e intestino grosso. São pares, né, yin e yang. No pulmão mora a alma corpórea, que podemos chamar de yin, enquanto que no fígado reside a alma etérea, celestial, yang. Se o elemento água, rim e bexiga, não for forte, não conseguirá alcançar o seu sonho, as suas realizações. Quando os rins estão plenos de energia, tão fortes, a pessoa tem a persistência necessária para alcançar seus objetivos. Não desiste fácil, né? Fica firme no propósito até conseguir o seu objetivo. Se o elemento terra, baço, pâncreas e estômago não for forte, não terá vontade própria, discernimento próprio, pois o elemento terra é o centro, é a base. Então, se você não decide a sua vida, os outros decidem, né? Então, essas pessoas, Maria vai com as outras, não tem opinião própria, o elemento terra precisa ser ajustado. Os acupunturistas de alto nível, que sabem mexer bem com 5 elementos e equilibrar o emocional, esses conseguem regular, né,
conseguem harmonizar, ajustar e equilibrar esse tipo de distúrbio. É que nem uma pessoa que tem ciúme doentio, é porque ela não tem autoconfiança. Então o elemento terra dela está fraco, né? Ela é insegura, né? Então todos os desequilíbrios têm a ver com algum meridiano, que está relacionado a algum órgão. O treino dos 6 sons é mais antigo do que a acupuntura, só para vocês terem uma ideia. É muito antigo. Ele visa tratar os órgãos, equilibrar os meridianos. Como na medicina tradicional chinesa, os órgãos têm relação com o emocional, os antigos chineses escreveram, isso também está no Neijing, o livro de ouro da medicina chinesa, o livro do Imperador Amarelo, que foi escrito, segundo algumas fontes, em 3200 a.C. Portanto, mais de 5.000 anos já existe esse conhecimento. Então eles falam lá que a raiva agride o fígado. Na realidade é o elemento madeira, que é composto por fígado e vesícula. A tristeza agride o elemento metal, pulmão e intestino grosso. Preocupação excessiva agride o elemento terra, baço, pâncreas, estômago. Pensar demais também agride o meridiano do baço, estômago. O medo agride o elemento água, rim e bexiga. Então, se a pessoa tem os rins fracos, ela fica meio medrosa. Aí também, muitas vezes, a pessoa bebe água demais. Água gelada, então, pior ainda, porque o rim não gosta de água fria, não gosta de temperatura fria. Os meus pacientes aqui que têm os rins fracos, eu recomendo mudar para um lugar mais quente. Eles vão viver mais. Na realidade, tem dois lados, né? Porque se a pessoa é muito medrosa, na vida dela ela passa muito medo, agride os rins. Por outro lado, se os rins são fracos, a pessoa fica medrosa. Então, tem que consertar muita coisa aí. E a angústia e o riso excessivo agride o fogo, coração e intestino delgado. Então, uma pessoa que fica rindo, qualquer coisinha, está sempre rindo, isso é um distúrbio do meridiano fogo, coração e intestino delgado. Eu me lembro que uma vez eu assisti um filme chamado Sala de Emergência e tinha uma garota lá que ninguém sabia o que ela tinha e ela ficava rindo o tempo inteiro. Quando eles fizeram exames, ficou constatado que ela tinha problemas no coração. O mestre Liu Pailin, com quem eu fiquei 9 anos, ele também ensinou o treino dos 6 sons. E eu vou começar a ler as anotações que eu fiz durante as aulas. Então, ele falava, sempre tinha algum tradutor do lado, né? Falava em português e eu gostava de anotar. Bom, agora tudo que eu falar é o que o mestre Liu falou e eu anotei, tá? Eu estou lendo agora. Então, de acordo com o mestre Liu, se o problema é no fígado, fazer o exercício dos 6 sons, fazer o som específico para o fígado, de preferência na primavera. Se não está na primavera, fazer o som respectivo no período da manhã. Porque se você dividir o dia em 5, a parte da manhã vai corresponder à primavera. No caso do coração, a mesma coisa. Seria no verão. Se não estiver no verão, faz próximo ao meio-dia. Tá? Nós devemos descansar ao meio-dia, não fazer ginástica. Porque o mestre Liu dizia que das 11 ao meio-dia, das 11 a 1, com pico ao meio-dia, a natureza está alimentando, nutrindo de energia o coração. Então, nessa hora a gente tem que estar descansando, não fazendo ginástica. Não pode lesar o meridiano do coração, e inclusive o órgão. Porque se a pessoa faz ginástica ao meio-dia, o sangue do coração ele se transforma negativamente e não pode se repor direito. No caso, se for problema no pulmão, seria o ideal fazer mais no outono. Se não estiver no outono, pode fazer à tarde ou rim de madrugada. No caso do fígado, é bom fazer de manhã, que corresponde à primavera, de preferência com um local com bastante árvores. Se a gente dividir o dia em 5, que vai corresponder a 5 estações,
O elemento madeira, fígado e vesícula, que corresponde à primavera, durante o dia seria das 6 da manhã às 11 da manhã. Seria a primavera do dia. Tá? No caso do coração, intestino delgado, que corresponde ao verão, seria próximo ao meio-dia. Seria das 12 às 16 horas. O elemento terra, que corresponde ao meio do verão, na medicina chinesa, seria das 17 às 20 horas. O elemento metal, pulmão e intestino grosso, seria correspondente ao outono. Se for fazer durante o dia, o horário correspondente seria das 21 horas até a 1 da manhã. E o elemento água, rim bexiga, corresponde ao inverno. No inverno temos que cuidar dos rins, porque os rins não gostam de frio. Seria de madrugada, corresponderia ao dia das 2 às 6 da manhã. Tá bom? Esses seriam os melhores horários para fazer o treino dos 6 sons para cada órgão durante o dia. Tá? Nesta pequena natureza que somos nós, temos os 6 órgãos, que foram gerados pela cristalização dessas 6 energias da natureza. Nosso corpo foi feito pela interação dessas energias da natureza. É importante ter isso em mente ao treinar os 6 sons. Muitas doenças cardíacas são geradas pelo fígado, porque na teoria da medicina chinesa o fígado é a mãe do coração. Se o coração adoece, sente na boca, na língua, deve emitir um som que corresponde a esse órgão, que tenha essa frequência desse órgão. Quando as pessoas estão cansadas, naturalmente bocejam. O bocejo é a falta de oxigenação na cabeça, principalmente quando o fogo do coração está mais quente. O mestre também dizia que muitas vezes ficar bocejando muito é porque tem muita energia emocional parada no coração. Ou a pessoa está pegando alguma energia externa, está eliminando. Esse treinamento dos 6 sons é anterior à acupuntura e massagem. Era assim que os chineses antigos se tratavam. É um instinto natural do ser humano de se equilibrar. Bom, vamos começar com o primeiro som, que atua no meridiano do coração. O coração com mal-estar, a pessoa naturalmente boceja. O som seria o R. R. Abre a boca como se estivesse bocejando. É um som mais fino. Esse é o som do R. R. Daqui a pouco eu vou demonstrar. Então, o primeiro som é o R. Abre a boca em forma de bocejo. Em seguida, emite o som. Sente o som sair de uma forma fina pela garganta. É importante não emitir o som para fora, fazer o som alto. É a vibração que importa. Imaginar, ao emitir o som, que o problema do coração está indo embora. Neste primeiro treino, que é o coração, que é o do coração, expira e inspira pela boca. Então, com o treinamento dos 6 sons, nós conseguimos nos prevenir contra a entrada das 6 energias nocivas da natureza. Nos trigramas, nos 8 trigramas, tirando o céu e a terra, os outros trigramas são as 6 energias. Existem muitos detalhes nesse treino dos 6 sons. Por isso que o mestre fala que os taoístas daquela época, eles aprenderam os segredos da natureza, por isso conseguiram viver tanto tempo, mesmo numa época que não tinha a medicina ocidental. Todos os problemas cardíacos são de natureza do fogo. Por exemplo, num dia nublado e frio, é um bom dia para equilibrar. Voltado para o mar, com água bem viva, é o ideal também. Entender fogo e água como complemento é uma grande ajuda, pois fogo e água é importante saber equilibrar esses 2 elementos dentro do corpo. Então, não devemos deixar que aconteça uma destruição entre eles. A água agredindo o fogo agredindo a água.
não fazer esse treino do fogo para o coração voltado para o sol, quando ele está alto. Então o mestre Liu demonstrava esses sons, ele ficava sentado e ele se inclinava um pouco para trás, depois começava a exalar o som e se inclinava um pouco para frente. Então, voltado para a vegetação, que tem frescor, é bom, porque madeira é mãe do fogo, né? O verde, as vegetações são madeira. Voltado para as árvores secas, não é bom. Pessoa agitada com fogo interno, ao fazer esse treinamento, sente um alívio. Garganta, ulcerações na boca, ajuda muito. Quem tem problema cardíaco, de 20 a 30 vezes, já é suficiente. Mais que isso, pode dispersar a energia do coração. Esse treino enfatiza a sedação. Claro que é da energia falsa desviada, e não da energia original. Após 30 vezes, sente alívio. Se quiser repetir em outro horário, pode fazer também. Mas se exceder, pode prejudicar. Mas tem tonificação também, pois depois que você expira, você inspira. Sentindo que eliminou a energia falsa, dá ênfase mais à tonificação, ou seja, expira pouco e inspira mais. Então, quando você inspira, tonifica. Seguindo a sequência transmitida pelos taoístas, vem o som R, seria do terra. A gente deve seguir essa sequência que os mestres taoístas iluminados ensinaram. Depois do fogo vem a terra. Então, esse som R tem a ver com o trigrama da montanha, baço, pâncreas, estômago. Nós podemos fazer uma abertura dos lábios para as laterais da boca. Abre mais a boca e com os lábios para as laterais. Nesse treino, expira mais. O som é mais prolongado. O primeiro som é mais fino, expira pela boca e inspira pelo nariz. Então, nesse treino, elemento terra, a gente expira pela boca e inspira pelo nariz, porque a boca tem a ver com o elemento terra. Então, ao emitir esse som, R, mentaliza o baço, pâncreas e estômago, e também os intestinos. É bom para inchaços, mau funcionamento dos intestinos, mal-estar do estômago. Fazer esse som de forma inaudível a você. Se fizer audível, se fizer o som alto, pode lesar. Fazer mais ou menos 20 a 30 vezes. Ao expirar, emitir o som naturalmente. Tem uma inspiração, é um som grande e longo. Naturalmente tem inspiração pelo nariz. No som do coração, que foi anteriormente mostrado, expira e inspira pela boca. Já esse segundo, que é o terra, expira pela boca e inspira pelo nariz. Okay? Vamos lá. Terceiro som é o som para o pulmão e intestino grosso. Tem a ver com o trigrama do lago, que é o S. Né? É emitido pelos dentes. Eu estou fazendo audível para que vocês possam entender. Né? É bom para problemas no peito, pulmão. Alguns casos está ligado com o fígado. Né? Energia do tipo presa. Aí a energia do pulmão não desce. Ela fica estagnada. Então, para tosse, peito congestionados, etc. As arcadas dentárias levemente fechadas. Entre os dentes sai o som com os lábios entreabertos. Nesse treino aqui do metal, tanto faz inspirar pelo nariz ou pela boca. Lembrando que quando você inspira pela boca, é tonificante. Tá? Então, procure não emitir de forma audível. Se você ficar emitindo esse som de forma audível alta, metal pode atacar a madeira. Okay? Porque metal tende a atacar e, em excesso, destruir a madeira. Se você fizer de uma forma suave e inaudível, desbloqueia a energia bloqueada que está no fígado. E a energia metal do pulmão desce naturalmente. Quarto som. Esse é um sopro. Tá? A gente sopra, elemento água, tá? Rim, bexiga.
A gente sopra como para apagar uma vela. Tem muitas linhagens por aí, gente. Vocês vão ver. O Shui ou Tsua. É como se estivesse imitando o som da água do mar batendo nas rochas, né? Shui, Tsui, coisas assim, né? É uma outra linhagem, né? A gente deve, não tem coisa de certo ou errado, né? A questão da gente se identificar com uma linhagem que a gente se sinta bem e ir por esse caminho, tá? Esse treino é bom para quem tem problemas urinários. Há muitos livros que ensinam esse treinamento, mas o mestre está detalhando mais. Depois que soprar e embaixo contrai, tem uma descida natural da energia. A esposa fazendo junto com o marido, observar como pulsa o órgão genital do marido. Ele facilita também ao casal interagir mais, né? Pois na natureza o céu e a terra estão sempre interagindo, né? Tem os horários que ele fala que o céu e a terra se unem mais, né? 6 da manhã, 6 da tarde, meio-dia e meia-noite, né? Ele detalhou, né? Cada um desses horários tem umas características próprias. Né? Ele ensinou isso numa outra ocasião. Muito bem. O quinto som é o chi, né? É um chiado mesmo. Mexe com o fígado e a vesícula. É uma frequência que harmoniza e cura o fígado e a vesícula. É muito bom para os olhos também, porque os olhos também são governados pelo fígado na medicina chinesa. Tá? E os tendões também são governados pelo fígado. Então a gente inspira pelo nariz, os olhos abrem bem, aí começa a emitir. Sabe quando você faz um chi de silêncio para uma criança? Então é esse som aí. E ao expirar, os olhos vão se fechando. E ao inspirar, os olhos abrem bem. Okay? Quando o fígado tem energia desviada, desequilibrada, e faz esse treino, ajuda também os olhos. Ao expirar, sente a saída da energia nociva do órgão, que no caso é o fígado. Fazer até 30 vezes no máximo. Então, problemas no fígado, como hepatite, início de cirrose, essas práticas são preventivas. E se está muito avançado, não é tão fácil. É óbvio que tem que tratar, né, com outras, combinar com outros tratamentos, tá? Então, pode ser que a pessoa sinta lágrimas nos olhos. Para mãos e pés frios também é bom. Também ter as mãos muito quentes também não é normal. Precisa verificar, tá? Eu me lembro que teve pessoas que o pai bebia muito, estava com cirrose, e na medicina ocidental diziam que não tinha jeito e tal. E a pessoa pegou o pai, levou para o sítio, eles davam chá de picão branco, enfiaram o homem lá dentro de uma banheira e jogava picão branco na banheira também, como se fosse um banho de imersão, né? E depois fez exames, o fígado tinha melhorado bastante. Aliás, eu encontrei por acaso, no TV a cabo, há muitos anos atrás, uma pesquisa que fizeram nesses países aí de primeiro mundo, né, que fazem muita pesquisa. Eles estavam querendo ver se o chá de quebra-pedra, que é muito usado aqui no Brasil, ele funcionava realmente para tratar cálculos nos rins, né? Só que eles pegaram centenas de pessoas e ficaram testando. Eles testam muito as ervas brasileiras, né? Lá na Amazônia está cheio de laboratório de diversos países aí de primeiro mundo que tem muito dinheiro para fazer pesquisa, ficam pesquisando plantas, né, para criarem novos remédios. Aí o que aconteceu? Sem querer eles descobriram que as pessoas que estavam sendo tratadas com pedra no rim, tomando chá de quebra-pedra, que é muito famoso aqui no Brasil essa planta, os que tinham cirrose também, a cirrose simplesmente desapareceu. Aí eles descobriram que esse chá ele é miraculoso para tratar cirrose.
Só que depois eu procurei na internet, não achei nunca mais nada sobre isso. Tá? Porque o chá de quebra-pedra, ele é água, né? E água gera madeira, né? Então, tá aí quem gosta de se tratar com chás, como eu, né? Porque os médicos prescrevem medicamentos, né? E eu aqui no consultório, eu recomendo chás, trato todo mundo com chá, inclusive animais, né? Quem viu aí o caso da Meg, a cachorra, fiz vídeo sobre o caso dela. Em setembro agora de 2023, fez 4 anos, né? Que ela teve o diagnóstico, estava com câncer, tinha 50 dias de vida. E a minha irmã põe o chá na água dela, ela tem que tomar, né? E ela só come arroz integral, carne e os legumes certos que têm ação antitumoral. A cachorra está viva, emagreceu, está ótima, a vida normal. Então você vê que eu confio demais no poder das ervas, né, gente? E realmente o chá de folha de graviola é uma quimioterapia natural. É uma planta fantástica, fantástica. Inclusive é bom para diabetes, hipertensão e muitos outros problemas. Então, eu já fiz muitos vídeos para tratar virose, né, que andou matando muita gente por aí. Mas os meus pacientes que eu tratei com inhame, própolis, óleo de copaíba, está tudo nos vídeos lá, viu, gente? Pouco líquido, dizem que eu sou louco, né? Mas eu diminuo a quantidade de proteína animal, de farinhas refinadas, açúcar, tudo isso que engrossa o sangue, né? Aí a pessoa pode diminuir a quantidade de líquido, que ela melhora rapidinho, tá? Só que tem que saber fazer isso, tá? Eu explico nos vídeos lá. Bom, vamos continuar. O último som, o sexto som, que é o Qi, mas é diferente do Qi do fígado, tá? É um Qi mais aberto, a conformação labial de um sorriso. Então, faça um sorriso e emita o Qi que vai sair o som. Se tiver com o semblante cerrado, não consegue emitir esse som, tá? Então, com semblante de sorriso, o som sai correto. Ele equilibra o triplo aquecedor, né? É aquela área do estômago para cima, do estômago para baixo e da área central do corpo, ao redor do estômago, tá? Então, de modo geral, é um calor morno dos hormônios, meio com vapor. É diferente, é o fogo ministerial, né? Pericardio triplo aquecedor. Então é diferente do fogo imperial, que é o coração e intestino delgado. Então, quando a pessoa sente mal e não sabe onde está o problema, não sabe explicar direito o que é, geralmente, e na medicina não encontraram nada, fizeram exames, tal, não encontraram nada, muito provavelmente é o triplo aquecedor. Influencia também a vesícula. Tá? Esse som é bom também para a vesícula. Pode fazer até 30 vezes. A ênfase é na expiração, que é para sedar. Melhor horário pela manhã, né? Já expliquei aí os horários, né? Então, doença grave, fazer na expiração com um pouco mais de força. Quando a doença é leve, fazer mais de leve. O mestre já fez à noite fazer 2 sequências dos 6 sons e depois descer a energia até os pés. Ok? Concentra no meio da cabeça, desce, vai até os pés. E logo você dorme. Então, fazer a sequência dos 6 sons nesta sequência. Então, para quem não está doente, só como prevenção, pode fazer apenas 6 vezes cada som vibracional. Tá? Se a pessoa está doente, pode fazer de 20 a 30 vezes, especificamente para o órgão que quer tratar. Tá bom, gente? Acho que deu para entender. Daqui a pouco eu demonstro aí. Olá, meu público seleto, tudo bem com vocês? Vamos começar a demonstração desse treino taoísta chamado de 6 sons. Okay? Os antigos já sabiam da relação do emocional com as doenças que afetavam os órgãos e eles criaram esse treino
que é um som vibracional, um para cada par de órgãos, um para cada elemento. Então, o mestre Liu disse que a sequência que os taoístas ensinaram para ele foi essa, começa pelo elemento fogo. Então, o primeiro som é o He, do elemento fogo, tá? Que corresponde a coração e intestino delgado. Tá? Então, você faz esse som como se estivesse bocejando. É um som mais fino que você sente esse som sair mais fino pela garganta. Neste primeiro treino, você inspira e expira pela boca. Tá? Lembrando que o mestre Liu frisou várias vezes que o som deve ser inaudível. Eu vou fazer audível aqui para vocês entenderem. Abre a boca como se estivesse bocejando e emite o som vibracional. Tá? Então, inspira pela boca. Tá? Eu não vou fazer 6 vezes, né? Porque quem não está doente, está fazendo só para equilibrar ou para prevenção, pode fazer 6 vezes cada som. 6 vezes 6 vai dar 36. Tá? Agora, quem está com algum problema em algum órgão, por exemplo, imagine uma pessoa que tem diabetes tipo 1. As células do pâncreas dessa pessoa não estão funcionando. Então ela tem um problema no órgão pâncreas. Então ela pode fazer o som do elemento terra. Faz só o som do elemento terra. Pode fazer 20 a 30 vezes. Tá? Não tem necessidade de fazer mais que isso. Então esse primeiro som é o som que lembra um bocejo. No vídeo eu expliquei que muitas vezes bocejo é excesso de energia emocional no coração, tem outras causas também. Até desequilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático, a pessoa também boceja muito, mas também vem de distúrbio emocional. Então o primeiro som, que é o Han, inspira pela boca, faz o som como se estivesse bocejando. Okay? É um som fino, sai pela garganta. Não tem necessidade de ficar indo para frente e para trás. O mestre Liu demonstrou assim, tá? Eu até gosto de fazer assim. Mas quem quiser fazer parado também, se estiver na cama, pode até fazer deitado. Dizem os antigos que não é bom falar caminhando, que você perde energia. E também, muito menos, ficar falando muito deitado, falando alto. Porque o nosso corpo deitado ele vibra diferente. Mas fazendo da forma como o mestre Liu ensinou, inaudível, pode fazer deitado também. Tá? Segundo som, depois do fogo vem a terra. Fogo, terra. É o He, elemento terra. Mentaliza baço, pâncreas e estômago. Okay? Expira mais nesse som. A expiração é mais prolongada. ênfase na expiração. Então, inspira pelo nariz e expira pela boca. Ao emitir a vibração, mentalizar o baço, o pâncreas e o estômago, que ficam aqui no centro. Terra sempre governa o centro. Tá? Então, inspira pelo nariz e expira pela boca. Então, inspira pelo nariz e emite. Abre a boca, deixa a boca arredondada. Ok? É um Han um pouquinho diferente do Han mais aberto um pouco. Ok? Ok? Fogo, terra, metal agora. Que é o S. Entendeu? Tanto faz inspirar pela boca ou pelo nariz, tá? Deixa as arcadas levemente encostadas, lábios entreabertos, mentaliza pulmão e intestino grosso. Tá? Então inspira. Tá? Inspira é um.
Esse é metal. Tá? Quarto som, que é o Fu. Esse aqui você inspira e expira pela boca. É como se estivesse apagando uma vela. Tá? Mentaliza rim e bexiga. Quem tem os canais mais abertos pode sentir a bexiga. Pode sentir a bexiga, porque essa região do baixo ventre aqui e a região lombar são governados pelo elemento água, rim e bexiga. Então, inspira pela boca e faz o Fu. Tá? Não é tão rápido assim, pode fazer mais lento. Né? Eu vou também fazer tão lento para não deixar o vídeo muito longo. Né? Inspira. Okay. Quinto som é o Chi. Chi de silêncio. Esse é um Chi de chiado mesmo. Imagina que você está dando uma dura nas crianças, aí pede para as crianças ficarem quietas. Então, fiquem quietos aí, fiquem quietas aí. Né? E curiosamente esse dedo aqui é o dedo da madeira, né? Fígado e vesícula. Os alunos de acupuntura sempre perguntam: mas professor, não passa o intestino grosso aqui? Mas como um todo é madeira. Então é madeira, fogo, terra, metal e água. Okay? Você pode ver que madeira, visão é madeira, né? Tudo que é expansão é madeira. Quando você vai apontar alguma coisa, você aponta esse dedo, olha aquilo ali e tal, você usa esse dedo. Então, chi de silêncio também. Esse é o som. Tá? É um chiado, é um chi de silêncio. Tá? Lembrando que o fígado e a vesícula, elemento madeira, eles comandam os olhos, os tendões, os nervos. Tem casos que as pessoas têm muita dor, vem médicos aqui com dor, tomando um monte de medicamento aí. Muitas vezes é o fígado. Quando o fígado está com a energia bloqueada, herpes zoster, tem 2 casos curados aqui, sou obrigado a dizer isso aqui, entendeu? Só que o diagnóstico, herpes zoster, vírus, que é o mesmo da catapora, isso é diagnóstico médico. Tá? É ótimo que a pessoa vá primeiro sempre no médico e obtenha um diagnóstico científico. Tá? Só que a pessoa já tinha passado por 4 médicos, estava sofrendo muito, estava com uma mancha vermelha aqui, no hipocôndrio. Essa região aqui na medicina chinesa é governada pelo fígado, certo? Então, o que acontece? Os diagnósticos aqui de medicina chinesa, eu percebi claramente que era um bloqueio total do meridiano do fígado. Então, foram usados os pontos do fígado na acupuntura abdominal brasileira e depois o ponto fígado 1, madeira de madeira, para desbloquear o meridiano. Aí foi sumindo todos os incômodos, a pessoa ficou curada, completamente curada. Tá? Eu falo isso para alguns amigos médicos, né? Eles ficam meio pé atrás, mas a pessoa ficou completamente curada. Né? Tem o caso de uma médica também, que eu falei para ela que tinha caso curado de tiroidite de Hashimoto, ela não acreditou. Veio aqui, eu tratei ela, ficou boa. Falei, já que você é médica, você mesmo diminui os medicamentos aí, depois se livra deles. Quanto menos medicamento tomar, melhor, né, gente? Porque nós estamos falando de fígado, né? E os medicamentos, eles agridem muito o fígado. E os rins também. Tá? Então vem gente com dor aqui, eu falo, olha, primeiro toma chá de cravo, que é um excelente analgésico anti-inflamatório. Se por acaso não der conta, aí você parte para medicamentos alopáticos, né? Que tem uma potência muito grande, tem uma eficácia muito grande. Né? A única desvantagem é que tem os efeitos colaterais. Né? Mas assim, sem fanatismo. Né? Se precisa tomar medicamento, vamos tomar. Mas sempre cuidar do fígado. Tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas que têm esses problemas oculares aí, que também não conseguiram resolver com nada assim mais tradicional, aí eu pedi para a pessoa me dizer tudo que ela ingeria, todos os hábitos alimentares. Aí eu vi que a pessoa usava café solúvel, já expliquei isso em outro vídeo, café descafeinado, cheio de química. Então, esses produtos que agridem muito o fígado, muitas vezes dá perturbação no olho.
Entendeu? Então, quando você remove o que está agredindo, o corpo faz o papel dele e resolve o problema dele. O problema é que as pessoas muitas vezes não sabem, ignoram completamente algumas coisas que elas estão ingerindo e que está incomodando, perturbando o funcionamento normal dos órgãos. Tá? Então, já atendi pessoas aqui que tinha arritmia crônica, comia uma tonelada de fruta por dia, né? Entendeu, gente? Então eu retirei essas frutas que têm muito potássio, porque potássio dilata órgão. Já falei isso em outros vídeos. Então não quero me estender muito, porque o assunto aqui é 6 sons. Neste treino, para harmonizar o elemento madeira, fígado e vesícula, a gente vai inspirar pelo nariz, abrindo bem os olhos, e emite o som pela boca e vai fechando os olhos. Tá? Então, inspirando, vai fechando os olhos. Inspirando, abrindo os olhos. Ele me ensinou também um treino que chama respiração dos olhos. Eu mostrei num vídeo que está no meu Instagram, no meu canal do YouTube, a respiração dos olhos. São treinos básicos para problemas dos olhos. Tá? Então quem quiser dar uma olhadinha lá, não vou mostrar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, o sexto e último som é o Chi, mas é um Chi mais aberto, que é o fogo ministerial. O primeiro som, que é o R, fogo, é o fogo imperial, coração de seu delgado. É fogo mesmo, calor interno e tudo mais. Esse aqui é o fogo ministerial, ligado com os meridianos pericárdio e trito aquecedor. Pericárdio, que antigamente as traduções do século passado chamava circulação sexualidade, porque ele tem muito a ver com os hormônios, né? É o fogo morno dos hormônios, né? Então, esse som aqui procura colocar ênfase também na expiração, que é para sedar. Porque quando você inspira, você tonifica. Porque a gente sempre tem uma tendência de acumular muito fogo, na maioria dos casos. Às vezes uma pessoa desnutrida, come muita verdura crua e frutas, ela acaba tendo problemas com umidade, com frio interno. Tá? Mas a maioria, pelo menos no Ocidente, tem problema com excesso de fogo. Então, inspira pelo nariz, faz o lábio formar um sorriso, aí você emite o som. Né? Inspira, faz mais lento, tá? Eu estou fazendo um pouco mais rápido, né? Faz bem lento. Ok? Lembrando que excesso de riso, já expliquei no vídeo, né? Pode ser coração desequilibrado. Né? Não é bom também ficar rindo o tempo inteiro. Por outro lado, a pessoa que nunca sorri, pode ser problema sério no coração também. Já vi muitas pessoas que faleceram de infarto agudo do miocárdio. Pessoas nunca sorriam. Estavam sempre com o rosto empedrado. Entendeu? Também nem excesso de yin, nem excesso de yang, gente. Traz equilíbrio. Então, tá aí mais um treino taoísta para ajudar a equilibrar o organismo. Vai para a lista lá da minha playlist do YouTube chamada Treinos para a Cura. Tá bom? Vou colocar no Instagram também. Então, essa é a lição de casa dos pacientes que vêm aqui na Clínica Miro para os tratar. Aqui eu faço o meu trabalho com os desbloqueios, com acupuntura, técnica brasileira de acupuntura e Reiki e Ayurveda Reiki. E a lição de casa é seguir a dieta dos 6 componentes, tomar os chás e fazer os treinos. Ok? Simples assim. Só que nem tudo que é simples é fácil, né, gente? Tá? Então, desejo um forte abraço a todos vocês.
quem está se tratando aí, desejo uma ótima recuperação. Forte abraço a todos vocês.